Então, dando continuidade ao nosso artigo 10, falei no parágrafo 1º sobre os consórcios, lembrando que consórcios e distritos são estabelecidos entre municípios, né? Existe o consórcio intermunicipal, os distritos, e eu estabeleci uma diferença, né? Já falei da diferença dos consórcios e agora eu vou falar sobre a diferença dos distritos, tá? Então, o principal de entendimento, assim, na hora de você diferenciar, é estabelecer que consórcios, a direção dele é única, tá bom? E agora eu vou falar sobre os distritos. Então, olha só, para falar, assim, na verdade, para exemplificar, eu também vou fazer aqueles meus desenhos, que são aquelas bolas que eu só sei desenhar bola, né? Então, eu já desenhei 2 bolas lá, quando eu falei de consórcios, e agora eu vou desenhar mais 2 bolas aqui falando de distritos, tá bom? Então, eu vou desenhar primeiro, aí eu vou explicando, mas aí depois eu explico de novo, tá bom? Então, pega aí seu material e desenha junto comigo, tá bem? Então, vamos lá. Então, olha só, aqui eu tenho o município A e aqui eu tenho o município B, igual eu estava explicando daquela vez lá para vocês sobre consórcio. Aí, você vai colocar aqui em cima, ó, que são os estados, igualzinho tava. Estados. E aqui, do lado esquerdo, eu tenho o município A e aqui eu tenho o município B. Então, o que que acontece? Vem cá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que aí fica mais fácil de ir explicando e falando aqui, senão vai ficar complicado se eu não for mostrando e te falando. Olha só. Quando eu falei consórcios, que eu dei o exemplo, eu falei que ambos são municípios de um mesmo estado, tá? Então, tem o estado e seus municípios. E aqui, quando a gente fala de municípios, a gente fala que o município é responsável pela menor complexidade, né? Porque essa é a responsabilidade deles, certinho? Só que lá eu dei um exemplo falando que esse município B aqui, ele plantava tomate, lembra? Que eles só tinham, assim, a fonte de renda deles era só tomate. E que esse município A, eles plantavam tomate, mas além deles plantarem o tomate, eles também tinham uma fábrica lá, né, para fazer lá, sei lá, o extrato de tomate e ainda comercializavam exportando esse tomate para fora, esse extrato de tomate. Foi o meu exemplo. Por que que eu falei isso? Para você ter a compreensão de que eu posso ter um município mais pobre, no sentido de, cuidado com esse meu pobre, tá? É só para ilustrar. Um município mais pobre, porque a arrecadação dele vai ser menor, e um município mais rico, porque a arrecadação dele vai ser maior, tá bom? Então, por isso que eu falo esse pobre e rico, para você conseguir identificar que ambos são estados, ambos precisam prestar atenção básica, mas aí tem uma diferença que o percentual destinado à área da saúde, ele é calculado conforme a arrecadação desse município. Então, se esse produz muito, ele vai gerar muito, mas se ele produz pouco, ele vai gerar pouco também. Essa é a lógica, tá? E lá, quando eu expliquei, eu falei que esse município não teria condições de prestar uma assistência mais complexa. Em contrapartida, o município A, lá no meu exemplo, tinha essa condição. Por isso que o Estado fez um acordo com esse município, lembrou também? Por isso que o Estado falou assim, você presta assistência aí, que eu vou te repassar o dinheiro, vou transferir o dinheiro para você. Mas o Estado fez isso com o município B? Não, porque o município era muito pobrezinho, não ia ter condições de prestar essa alta complexidade. Pronto, vamos agora colocar a nossa realidade de distritos. Quando a gente transfere, pela mesma lógica aqui, tá? Falando de município A e município B, esse município A aqui, ele tem dinheiro. Esse município B aqui, agora para o meu exemplo, ele também vai ter um pouquinho de dinheiro, tá? Ele não vai ser aquele pobre, pobre, pobre não, tá bom? Ele vai ter um pouquinho mais de dinheiro. O que que significa? Que esse município aqui, ele quando precisa de, sei lá, de um paciente realizar um procedimento de média ou alta complexidade, exemplo, uma tomografia, uma ressonância, tá? Essa responsabilidade não é do município, essa responsabilidade é de quem? Do Estado, porque é o Estado que tem que prestar média e alta complexidade, né? E ressonância, tomografia não é baixa complexidade, combinado assim? Só que esse município A, ele está precisando que um paciente dele
realize uma tomografia. Exemplo, tá bom? Vou colocar o T aqui só para você tentar lembrar, tá? Ó, T de tomografia e R de ressonância, certinho? Então, olha só, o município A, ele tá precisando de tomografia para os pacientes dele lá do município, e o município B tá precisando de ressonância para os pacientes do município. Como não é responsabilidade do município, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que encaminhar, dar o encaminhamento para esse paciente realizar esse procedimento lá no estado, certo? Só que aí, olha só, o que acontece? O estado, observando essa dificuldade, né, de mandar o paciente lá para o estado, ficar muito oneroso, arcar, né, com essa parte, qual foi a proposta do estado? Município A, você tem um dinheirinho, né? Você não é aquele pobre, pobre, pobre. Município B, você também tem um dinheirinho, né? Você não é aquele igual aquele município B que eu tinha citado anteriormente, que era o pobrezinho, não, tá? Você também tem um dinheirinho. Por que vocês não colocam aí esses procedimentos para serem realizados aí no município? Aí o município fala assim, não, mas por que eu vou colocar esse procedimento para ser realizado aqui? Se esse procedimento não é da minha responsabilidade, se esse procedimento aqui, ó, é da sua responsabilidade, Estado. Aí o que o Estado fala? Ele fala assim, não, município, então vamos fazer assim. Eu, Estado, faço todo aqui disponibilizo toda a estrutura, toda a aparelhagem, os profissionais, faço tudo para você conseguir ter uma tomografia aí. E o município B uma ressonância, tá bom? Então eu deixo que vocês, eu possibilito, eu arrumo tudo bonitinho, eu mando o equipamento, eu deixo tudo prontinho. Aí vocês não vão ter que gastar com isso. E aí, ao invés de você mandar o paciente para mim aqui para o estado, porque fica muito caro, você presta essa assistência aí. E você não vai ter que gastar com isso. Por quê? Porque eu que vou organizar tudo, vou montar sua estrutura, vou mandar aparelhagem. Aí o município falou, ué, se for assim, tudo bem, gostei muito dessa ideia, entendeu? Só que aí o município fala assim, tá, Estado, mas olha só, você vai organizar tudo, você vai colocar aqui o tomógrafo, você vai colocar uma sala equipada, você vai colocar os profissionais. E aí depois, quando eu estiver aqui realizando esses procedimentos, né, esses exames, quem vai pagar por isso? Aí o Estado fala, não, eu vou pagar, porque essa responsabilidade é minha. Então você pode ficar tranquilo que eu mando o dinheiro para você. É só você justificar que está fazendo esse procedimento e aí eu vou te ressarcir por isso. Aí o município gostou disso? O município adorou. Por quê? Porque agora ele vai conseguir prestar essa complexidade maior de atendimento dentro do município sem ter que encaminhar o paciente para o Estado. Então isso daí já está entendido, tá bom? Então, essa possibilidade aqui é o município A prestando uma assistência de média e alta complexidade e o município B também prestando uma assistência. Só que a assistência é igual? Não, cada um presta uma necessidade diferente, cada um presta uma assistência diferente, certinho? Então agora vem para entender o conceito de distrito, tá? Que é diferente de consórcio. Distrito vai ser assim. Quando eu tenho um município e um outro município, ambos do mesmo estado, aqui ó, o estado com seus municípios, esses municípios precisam ser próximos, tá? Então, ó, 2 municípios, exemplo, podem ser vários municípios, tá? Desde que eles sejam próximos. Só que cada município precisa ter uma referência. Aqui no caso a minha referência é a tomografia e aqui no caso minha referência é a ressonância, tá? Então, esse município tem uma referência e esse tem outra referência. E o que vai acontecer entre eles? Eles vão articular, tá? Eles vão trocar essas referências. É uma referência contra referência, assim que a gente chama, tá bom? Então, olha que diferença em relação a consórcios. Consórcios, só um município tinha a possibilidade de prestar uma complexidade maior e o outro não tinha. Então, como é que nós chamávamos lá? Direção única. Eu tenho a possibilidade, presto assistência para você, mas você aí não vai ter condições de me prestar nada porque você é pobrezinho. Agora, nos distritos, cada município precisa ter a sua referência, porque o distrito vai ser troca de referência, eles vão articular essas ações. Então, exemplo, na hora que meu paciente do município B precisar de uma tomografia,
eu vou encaminhar ele para o município A. E na hora que o paciente do município A precisar de uma ressonância, ele vai trocar junto com o município B, tá bom? Então tem que ter essa articulação, tem que ter essa troca, combinado assim, certinho? Então por isso que nós falamos que consórcio é uma direção única, eu só possibilito assistência, você não me dá nada em troca, e distritos é onde existe essa troca, essa articulação, tá bom? Então vamos justificar aí na legislação. Então, olha só, aqui quando eu falei de distritos, tá bom? Existe aqui, ó, a articulação, tá? É referência contra referência. Então, coloca aí, ó, parágrafo 2º. No nível municipal, por isso que eu falei que consórcios e distritos acontecem em âmbito municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltados para a cobertura total das ações, tá bom? Então, o município A tem uma referência, vai possibilitar com que o município B, né, tenha essa referência. Em contrapartida, o município B vai também proporcionar essa referência para o município A. Nós chamamos isso de referência contra referência, tá? Diferente dos consórcios, porque consórcio só vai ser uma direção única, não vai ter essa troca de referência, certinho? Então, olha só, meus cheiros. O artigo 10, por incrível que pareça, é um artigo bem pequeno, né? É o artigo 10, mais o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, só que ele cai muito, tá? Então, quando eles falam de consórcios e distritos, eles falam de estados, eles falam que o município não pode estabelecer consórcios nem distritos, ele fala que o consórcio, ele articula, né? Faz uma referência contra referência, e consórcio não faz isso, consórcio é direção única, e aí ele troca, fala que distrito é direção única, tá bom? Então, por isso que eu gosto de explicar assim, bem detalhado, para que a compreensão, na hora que for uma questão, né, que não for uma questão que eles copiam a legislação, e sim você tem que interpretar aquilo que o artigo, o parágrafo está determinando, fica fácil a compreensão de você entender, tá? O que é um consórcio, o que é um distrito. Seria muito mais fácil para mim, talvez eu chegar assim e falar, gente, consórcio é isso, e dar o conceito aqui. Mas eu acho que é importante você ter um entendimento, porque na hora que tiver uma questão lá que contextualiza, você vai conseguir marcar, tá bom? Então, pronto, fechei o artigo 10. Vamos aí para o próximo, que é o artigo 12. O artigo 12, nós vamos falar do que nós chamamos das nossas comissões intersetoriais, tá? Essas comissões intersetoriais são comissões que elas vão propor novas políticas, né? Aquelas políticas ainda não existentes. Essas comissões, elas serão subordinadas ao Conselho Nacional, tá? Que é o Ministério da Saúde. Então, muito cuidado, porque essas comissões, elas vão ser implantadas dentro dos municípios, tá? Eu vou pegar essa comissão e formar essas comissões dentro dos municípios. Só que, teoricamente falando, né? Você iria assim, pelo raciocínio, né? Pela lógica. Ah, Andréia, mas se essa comissão ela é formada dentro do município, então ela deve ser subordinada a quem? Ao Conselho Municipal, tá? Mas essa daqui do artigo 12 não. A do artigo 12 diz que essas comissões serão formadas, mas elas serão subordinadas ao Conselho Nacional, por quê? É como se fossem os olhos do Ministério da Saúde dentro dos municípios, tá? Porque o que vai acontecer? O Ministério da Saúde ele vai descentralizar as ações, ele vai tirar o poder máximo dele e vai mandar lá para o município. Lembra da descentralização? Só que aí o Ministério da Saúde ficou com medo, ele falou assim, gente, como é que eu vou saber se realmente o município vai estar cumprindo com essas ações? Então ele cria essas comissões para propor a elaboração de novas políticas que não estejam ainda sendo contempladas nos municípios, e essas comissões precisam passar essas informações para o Ministério da Saúde, para o Conselho Nacional, para ele ter ciência daquilo que está sendo feito, tá bom? Lembrando que nós estamos aqui na 8080 no ano de 90, tá? Às vezes quando eu falo isso hoje, que o aluno aplica isso hoje, né, no ano que nós estamos, aí ele falou, André, mas como assim? Né? Isso aconteceu agora? Não, eu estou falando de legislação conforme o ano, tá bom? Então, lá no ano de, quando nós tivemos aí, né, a lei orgânica, que é do ano de 90, essa foi a proposta,
porque o Ministério da Saúde estava iniciando o processo de descentralização dele e ele tinha que ter o controle sobre isso. Hoje a nossa realidade é totalmente diferente, mas cuidado que nós estamos embasados na lei e no ano dessa lei, tá? Pega aí então o artigo 12 para justificar. Vamos lá. Então ele fala assim, ó, serão criadas as nossas comissões intersetoriais de âmbito nacional aí, ó, por isso que eu falei, tá? Subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Aí ele fala aqui no parágrafo único, isso daqui caiu numa prova do Ministério da Saúde, tá? As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse à saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Vem cá para eu explicar aqui esse parágrafo. Foi um parágrafo muito comentado na prova do Ministério da Saúde que teve, não me recordo o ano, mas eu tenho certeza que caiu, porque os alunos, eles questionaram muito aqui uma questão. Olha só, eu falei que essas comissões, elas serão intersetoriais, porque elas vão envolver vários setores, conforme a necessidade do local. Elas serão criadas dentro do município lá, né, para propor a elaboração de novas políticas. Então, assim, lá no município não tem a política de saneamento, então nós vamos colocar a política de saneamento para funcionar, tá bom? É mais ou menos assim. Já falei que elas são subordinadas ao Conselho Nacional e ao Ministério da Saúde. Só que olha só, o que diz o parágrafo? Ele fala assim, as comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde. Ok, até aí existe a compreensão. Só que aí ele vem e coloca um raio do não, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Esse não, meu cheiro, que eu quero que você fique bem atento, porque quando o aluno ele observa essas palavras não, nunca, jamais, ele já fala assim, nossa, essa questão eu tenho certeza que está errada. Só que isso daqui não está errado, por isso que você tem que interpretar, você tem que entender. Então o aluno chega e fala assim para mim, ué, Andréia, mas se não está envolvida no campo do SUS, como é que essa questão vai estar errada? Como é que essa questão vai estar certa, né, no caso? Aí eu falei, meu cheiro, cuidado com a interpretação. É assim, quando ele fala cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, são as áreas que ainda não existem, ou seja, são os programas que ainda não existem. Eu não vou colocar um programa que já existe, tá? Então, cuidado com a interpretação. O aluno, ele acha que esse negativo aí não, é porque o SUS não tem, então como é que eu vou colocar, né? Mas exatamente isso, o SUS não tem, por isso que eu vou colocar. Porque se ele tivesse, eu não ia precisar colocar esses programas, tá? Então, exemplo, lá no município eu tenho a política de saneamento básico. Eu vou colocar esse programa? Não, porque ele já existe. Então, quando ele coloca áreas não compreendidas no âmbito do SUS, são os programas que ainda não foram contemplados. Então, são exatamente esses programas que eu vou ter que colocar para funcionar, que eu vou ter que implementar, entendeu? Então, essa questão, na hora que você pega esse parágrafo único e na hora que você chega nesse não, o aluno que não estuda dessa forma, ele acha que essa questão está errada. Por isso que eu recebi, assim, sempre quando eu vejo que é uma questão polêmica, é quando eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens lá nas minhas redes sociais, questionando, professora, essa questão cabe recurso? Eu falo, não cabe, cheirinho. E aí, na hora que eu vou explicar, aí o aluno fala, mas eu tive uma outra interpretação, eu pensei de uma outra forma. Por isso que eu falo, não adianta você pensar com aquilo que você acha, não. Você tem que interpretar conforme aquilo que está sendo realmente dito, tá bom? Então, tá certíssimo quando ele fala que eu vou ter que implementar políticas que não foram ainda implementadas, tá? E aí, agora a gente vai citar aqui, especificar quais são essas políticas, tá? Vem cá. Artigo 13. As articulações das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá em especial as seguintes áreas. Aí, ó. Então, se eu tiver essas atividades no município, eu não vou colocar. Mas se eu não tiver, eu vou ter que colocar. Ou seja, alimentação e nutrição, saneamento aí e meio ambiente, a vigilância sanitária e farmacoepidemiológica, né? Farmacêutica e epidemiológica, recursos humanos também, contratação de profissionais, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador, tá? Então, esses são os programas. Se perguntarem, quais são os programas a serem implementados pela comissão intersetorial subordinada ao Conselho Nacional, são todos esses programas, esses são os principais. Agora, se o município já tiver implantado esses programas, aí eu não vou ter que implementar, não, só se não tiver implementado, certinho? Pronto, terminei aí também o artigo 12.
Agora vamos aí para o artigo 14. O artigo 14 fala assim: serão criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, tá? Deixa eu colocar aqui, grifar. Parágrafo único, cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e cooperação técnica entre essas instituições. Então, deixa eu explicar um pouquinho só mais sobre isso. Quando nós estávamos lá na nossa aula de Constituição, eu falei lá no artigo 200 que uma das políticas, né, propostas pelo sistema seria a formação de recursos humanos, né? Ele fala lá, ordenar a formação de recursos humanos. Se você voltar no artigo 200 da Constituição e no artigo 6º aqui da 8080, você vai encontrar essa frase, ordenar a formação de recursos humanos. E quando eu fui explicar isso, eu expliquei que o que significa isso? É porque antes da implantação do sistema não existia essa obrigatoriedade desse profissional ter esse processo de formação, né? E aí, com a implantação do sistema, ele fala, não, para esse profissional ingressar esse sistema, ele vai ter que ser qualificado, habilitado, passar por esse processo seletivo e ter esse nível de formação. Só que outra coisa importantíssima também, que é evidenciada na legislação, é o processo de educação continuada, né? Então, quando a gente fala de processo de educação continuada, é aquilo que não para, aquilo que não fica estagnado, né? Ou seja, o profissional ele se formou e às vezes ele acha que aquilo é suficiente, né? E não é suficiente. O processo de formação, ele é contínuo, né? Ele é para uma vida inteira. Uma coisa que era verdade, né, ano passado, hoje já não é mais verdade, né? Isso é muito característico, principalmente quando a gente trabalha com a legislação, quando a gente trabalha com a saúde, né, com a evolução tecnológica, com as políticas, né, científicas, com os estudos científicos. Então, isso é muito, isso altera muito. Igual eu citei para vocês, né, que as minhas aulas ministradas, gravadas, né, no ano passado, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, já tivemos alteração em tudo. A legislação, ela altera muito. Então, esse aluno que não está nesse processo gradativo de estudo, observando essas alterações, ele fica estagnado, ele fica parado. E principalmente quando a gente trata da saúde, né? Porque a saúde, realmente, aquilo que era há 10 anos atrás, 20 anos atrás, com verdade, hoje não, hoje já não existe mais. Eu lembrei aqui de um fato que uma vez uma conhecida minha, ela me ligou e falou assim, Andréia, eu tive aqui um ferimento e eu não sei o que eu faço, eu vou pro hospital, o que eu faço, né? Aí eu perguntei como é que tava, não sei o que, aí ela muito aflita, ela falou, o que eu faço? Eu falei, meu cheiro, vai lá, lava, né, com água e sabão, né, lava, deixa tudo, depois você joga um soro fisiológico. Aí quando eu acabei de falar, ela falou assim, nossa, se você não quisesse explicar, você não falava assim, não, eu não quero explicar. Aí eu não entendi, eu falei, ué, como assim? Né? Eu não tô te explicando o que é para fazer. Aí ela falou, ué, só para fazer isso eu ia fazer, né? E eu falei, ué, mas é isso que se faz. Ela até parece, né? Você tinha que ter falado que eu tinha que comprar tal pomada, que eu tinha que colocar tal medicamento aqui, que eu tinha que fazer. Eu falei, mas a gente não faz assim, né? A gente faz exatamente desse jeito. E ela achando que eu estava assim, desfazendo e que isso não era um procedimento que a gente faz realmente dentro do hospital e na hora que tem lá esse machucado. Então, por isso, porque antigamente existia uma outra teoria, né? Ah, você vai usar água oxigenada, vai passar isso, vai passar aquilo. E hoje não, né? Hoje, através dos estudos, eles observam que aquilo ali é algo muito mais fácil de evitar alguma proliferação, né? Contaminação, através dessa lavagem mesmo, com água corrente e um sabão ali, né? Então, esse é o processo de você não continuar nesse processo de educação continuada, tá? Então, quando ele fala aqui que uma das políticas do sistema é exatamente, né, trabalhar tanto com esse curso, né, essa educação de nível médio, essa educação de nível técnico e essa educação de nível superior, isso é importante para que exista sim um direcionamento da formação desse profissional, mas não só a formação desse profissional, que tem aí um processo contínuo, né? Por isso que a gente fala dessa educação continuada. Hoje, algumas instituições de saúde, principalmente aí as secretarias estaduais, algumas municipais, nós já trabalhamos, né, com essa ênfase
no profissional, estabelecendo esse processo contínuo. Então, ele recebe gratificações, né, quando ele atinge alguns níveis em relação ao processo de educação. Exemplo, quem tem nível superior, aí você vai e faz uma pós-graduação, né? Aí você recebe mais por isso. Aí você faz, sei lá, um estrito sensu, lato sensu, um mestrado, um doutorado, aí você vai recebendo, né? Então, todo o processo de formação, ele consegue, né, quando existe estabelecido a lei, com que você receba mais por isso, porque você está nesse seu processo de formação, tá bom? Aí tem que ver em cada unidade se já tem essa política de educação continuada para você ter esse benefício, certinho? Então, olha só, meu cheirinho, eu terminei aqui o artigo 14. Vou dar uma pausa e vou voltar para o artigo 14A, que é essa lei aí, a 12.466. Por que eu vou dar uma paradinha para voltar e falar um pouco dessa lei aí, a 12.466? Porque ela é atual, tá? Então, nós tivemos alteração da legislação da 8080, já tivemos várias alterações, e essa alteração é de 2011, tá? Tá caindo muito, tá bom? E aí eu vou explicar um pouco mais detalhado, e ela é um pouco, assim, chatinha de explicar, porque eu tô teoricamente no ano de 90 falando para vocês da lei, né? Só que essa alteração é de 2011. Então eu vou ter que explicar uma coisa que eu ia explicar lá na frente, eu vou ter que vir aqui explicar aqui, porque senão vocês vão ficar mais confusos ainda, tá? Então dá uma pausa, volta bem animado para essa explicação do artigo 14A e 14B, que é a alteração de 2011 da 8080. É rapidão.